Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Fala Coan, segundo Fala Coan de 2022. Hoje vamos falar de produtividade, gestão do tempo. E aí, como que a gente consegue toda uma organização para poder fazer acontecer? E aí, grande Fabião, bom dia. Aí, foguete subindo, vamos ali iniciando. Quem aí não quer ter uma produtividade e uma gestão do tempo mais precisa, né? Primeiro a gente tem que ver aí quais são os seus objetivos, né? O que você pretende alcançar com essa parte da administração do tempo, o que você espera de você. E antes de falar da parte de produtividade e gestão do tempo, voltando um pouquinho para o ano passado, a gente começa a fazer uma retrospectiva de liderança, busca pelos workshops aqui da Coan Inovação e Gestão, na parte de liderança cresceu sensivelmente, né? A própria aplicação ali de DISC para poder ver o perfil das pessoas da equipe, quem que a gente consegue promover, né? Quem que a gente consegue ali desenvolver para alcançar ali voos maiores. E a gente chega num ponto que em 2 meses eu acabei treinando, né, mais de 400 novos líderes do setor de alimentação de uma grande multinacional brasileira. E aí fica aquela pergunta, né? Onde você, Fabião, investe o teu tempo, né? Será que você está utilizando o seu tempo para poder produzir, né? Chega no final do dia, quantas tarefas você ticou e falou, olha, eu consegui me desenvolver muito bem e atingir os objetivos que eu tinha ticado, nas tarefas que estão no post-it, nas tarefas que estão ali no seu caderno, na sua agenda, no seu planner, né? Então será que você consegue, né, estabelecer o percentual da atividade que absorve mais tempo? Hoje nós estamos utilizando aqui na Coan uma versão premium do Google Workspace, onde a gente consegue receber na própria agenda do Google uma estimativa de quanto tempo eu fiquei em cada reunião remota, com quantas pessoas foram, o quanto eu fui produtivo. Nossos celulares, eles mostram quanto tempo nós passamos nas redes sociais por rede social, né? E ele vai além. Ele começa a mostrar ali o que está sendo nocivo para você, que bloqueios você precisa, né, que a própria tecnologia deu uma segurada. Na semana passada falamos muito do metaverso, né, como nos preparar antes do metaverso, e aqui dando sequência, aqui nesse mundinho que a gente conhece, né, como trabalhar os 2 P's, né, pessoas e processos. E quando a gente fala em processos, como será que Fabião, aí seus novos desafios e metas no curto, no médio e no longo prazo? Né? Muitas vezes a gente pensa ali no curto ou no curtíssimo prazo, mas nós temos que aprender a criar uma linha do tempo, né, das nossas ações e o que essas ações envolvem de repente outras pessoas. Então, nessa parte de reflexão, a gente começa a observar que está ficando sem tempo. Né? O tempo está ficando cada vez mais escasso, o dia tem 24 horas, então a gente tem que fazer dessas 24 horas as boas 8 horas de sono, né? Poder praticar o exercício, cuidar da saúde, mas não tem jeito. O tempo, a gente não consegue segurar o tempo, a gente consegue ter gestão e pensar que papéis a gente está desempenhando no nosso dia a dia. E aqui eu separei, né, como que você emprega o seu tempo, né, no trabalho, na família, né, na parte social, se você presta ali algum auxílio social, na saúde e na parte financeira, né, quais são os tempos ali que você separa para poder pagar os impostos, pagar os seus boletos e se organizar e poder trabalhar. Então, nas dicas úteis, né, o que a gente vai trocar uma ideia aqui hoje, né, dos conceitos importantes ligados à parte de gestão de tempo, administração, como transformar a administração num processo e os hábitos positivos que vão te ajudar a evoluir. E aí, será que 15 minutos são 15 minutos sempre? Né? Errado.
Então, o tempo, como dizia o nosso amigo Einstein, ele é muito relativo. E de acordo com William Shakespeare, o tempo é muito lento para os que esperam e muito curto para os que festejam. Né? Muitas vezes a gente está naquele ambiente, naquela festa, naquele aniversário, naquela churrascada, o Fábio é craque aí do churrasco gaúcho, e a gente consegue ali imaginar o quanto o tempo passa rápido quando a gente está se divertindo. Enquanto a atividade é chata, né, ela fica muito demorada. Então por isso que a gente busca muitas vezes estar em contato com as atividades que são mais agradáveis, né? Então essas atividades agradáveis é a mesma coisa que convidar o Fabião e falar, olha, vamos amanhã sair para comer aquela salada com legumes e tomar um suco detox. Beleza, é muito bacana para a saúde. Mas se eu falar, poxa, Fabião, a gente podia comer aquela picanha, né, com arroz e farofa e tomar aquele chopinho gelado. Você vai falar, eu vou na picanha, né, com chopinho gelado. Então, as características, né, do tempo, ele é inelástico, é intransferível, é equitativo, é irreversível, inalienável, irrecuperável. Perdemos o tempo hoje assistindo no Fala Coan, já era, né? Ele é limitado e perecível. Então, é possível gerenciar o tempo, né? O tempo gerenciável não é gerenciável, mas as ações sim. Então, o que nós precisamos nos planejar e nos preparar para poder encarar o nosso dia a dia? Qual que é a grande dificuldade que vocês estão tendo aí, vocês que conectaram, a Gláucia, o Fábio, a de grande dificuldade na parte de gestão do tempo? Olha ali, grande amiga, obrigado, bom dia. Temos aqui uma grande gestora de Customer Success. A gente estava falando aqui das ferramentas e quanto essas ferramentas podem nos ajudar, né, a manter o controle das ações na parte da gestão do tempo. Né, qual a disciplina, né, que a gente tem que ter para poder fazer as coisas acontecer num dia super produtivo. Então, a parte de preparação, planejamento e organização é muito importante. Né? Muitas vezes a gente se perde na parte da preparação e planejamento. A gente lá, como um bom brasileiro, mete o louco e já vai encarando as tarefas. Mas na parte de preparação e planejamento é muito importante. Né? Olha aí, o Fabião mandou aí, gerir tempo e administrar os imprevistos de fato é um grande desafio. Então vamos nessa vibe, Fabião. A parte dos imprevistos, né, as bombas que acabam caindo ali no nosso dia a dia, se nós não tivermos ali uma preparação e planejamento, essa bomba vai cair e a gente não vai ter tempo para poder se organizar. Então nós temos que preparar a nossa agenda e primeiro colocar fatos que são recorrentes. Então vamos dizer que o Fábio vai a cada semana se reunir com o gestor dele. Qual é o dia, né, e qual é o tempo que você vai ficar ali reunido. Grande Ricardo Bertucci, nosso cliente aqui de Campinas, abraço, Ricardão. Vamos falar de gestão do tempo, que ele também acredito que sofre ali com a equipe dele, um grande gestor ali da Iris Gentil e da Chili Beans, turbinando ali a Chili Beans, um novo momento Campinas ali, fazendo acontecer. Abração aí, Ricardo. Então, quando a gente fala ali estabelecer os objetivos, né, e estar preparado para tudo isso, quanto mais a gente consegue se planejar e se preparar, melhor a gente vai conseguir se desenvolver no dia a dia. Né? Então é difícil prever os imprevistos, é praticamente impossível. Mas quando a gente está planejado, coloca as atividades recorrentes, a gente consegue abrir algumas brechas na agenda para fazer ali a coisa acontecer. Então planejar, na verdade, é colocar no papel as decisões já tomadas. Porém, eu posso estar muito bem organizado e o Ricardo não. E aí eu trabalho como gestor e o Ricardo é meu auxiliar, o meu vendedor. Então a engrenagem tem que funcionar de uma maneira perfeita, né? A peça do Lego tem que se encaixar. Então, a final do ano, a grande busca foi por liderança e agora no início do ano, essa parte, né, de planejamento, preparação e a parte de realização e execução. Então, quais foram já os compromissos assumidos? Então, as dicas ali do exercício diário é: planeje a utilização do seu tempo. Priorize, né? Hoje parece que o urgente se misturou com o importante. Negocie a programação de trabalho. Fábio, você tem que comentar com o seu gestor que você não vai participar de determinadas reuniões.
Muitas vezes as pessoas envolvem muita gente. Eu já participei em reuniões de lançamento de produto, tinha 50 pessoas no auditório, todas com seus notebooks, tablets e aparelho celular. Então a gente consegue ver que a pessoa está totalmente desfocada. Ouvi essa semana num workshop que eu estava assistindo online, que a grande moeda do momento é o foco. Quanto tempo será que eu vou conseguir ter o foco aqui de todos vocês que estão assistindo, né? Mariana é craque ali, inclusive é professora. Quanto ela tem que ter o foco para estudar, para se planejar e se preparar. Dica de ouro, né? Elimine os hábitos de desperdiçadores de tempo. Então fica a dica aí, a metodologia GTD. É um livro Fazendo Acontecer. A metodologia GTD, Getting Things Done. Essa metodologia é muito interessante, que ela me ensinou a criar o hábito de desabilitar algumas notificações do celular e do computador. Então a notificação dispersa e desfoca o nosso dia a dia. Então a primeira dica de ouro aí é que você desabilite as notificações. Você vai deixar as notificações de agenda, né, alguma coisa de WhatsApp, se for profissional. Se for pessoal, esse monte de grupo que a gente tem aí é terrível, também não vale a pena. Então desabilite as notificações para poder ser mais produtivo. E execute a programação que você fez para prever hoje esse dia. Eu fiz a minha previsão para estar aqui e poder iniciar aí às 6h49 o nosso bate-papo rápido de toda quarta-feira com Fala Com. Para isso eu tive que me preparar quanto ao conteúdo, construir o conteúdo, né? Tive que acordar e estar aqui bem antes de começar o Fala Coan. E sempre buscar a melhoria contínua. E aí nós temos os meios. Daí vocês vão falar, Coan, como que eu posso fazer tudo isso? Então nós temos aqui os post-its, tem o planner, tem a agenda, né? Tem o Facebook, o Workplace, uma grande plataforma onde a gente organiza os nossos conteúdos e consegue fazer as nossas reuniões, inclusive. Toda a parte do Office 365 online e todas as características de tarefa, de compromissos. Nós somos parceiros aqui do Google, a gente usa também bastante a parte do Google Workspace. Aí tem o Trello e tem outros aplicativos que vão te ajudar a não agonizar e sim se organizar. E a elaboração do planejamento, né? O importante é descobrir aí de uma forma como você funciona. De repente, o que é bom para mim não é bom para você. Grande Alexandre Crotters, meu amigo aí de algumas décadas, obrigado aí, bem-vindo. Vamos compartilhando aí, dando coraçõezinhos, compartilhe esse conteúdo que é bem interessante, é um conteúdo rapidinho, de toda quarta-feira às 6h49, aí os 15, 20 minutinhos, onde a gente vai trocando uma ideia sobre, hoje estamos falando de produtividade e gestão do tempo. Aí uma das formas de criar o seu planejamento é poder dividir em períodos de tempo, né? O anual, o mensal, o semanal e o diário. Quando você começa a se organizar, dá um trabalho no início, mas você tem ali uma noção mais precisa da regra e do limite dos seus objetivos. Então quando a gente inicia, né, a gente pega ali a regra 8, 4, 2, 1, então de 8 objetivos a gente consegue ir evoluindo para 4, para 2 e de repente para aquela objetivo importante, aquela tarefa que você vai ter ali naquele dia. Grande Ângelo, aê garoto, mais um aqui, espectador que está em todas, você vai ganhar aí o troféu Fala Coan 2022. Então organize a sua agenda com as ações de rotina, lembrando que o Fábio comentou que podem cair algumas bombas que você não está preparado. Tenha em mente ali as metas de longo, médio e curto prazo. Anotem isso, nem que seja ali num papel, né, a tecnologia de ponta da caneta, do lápis e do papel. Anote as tarefas e o tempo de duração. Quando eu trabalhava, ainda era executivo de multinacional, eu tinha uma planilha que chama Time Sheet. Então eu colocava para minha equipe, antes de pedir uma nova vaga, né, um headcount para o meu diretor, eu pedia para eles anotarem o que eles faziam durante o dia, quanto tempo demorava aquele cafezinho. Nós tínhamos ali massagem, aula de inglês dentro da empresa, né? E as atividades, na época era o telefone, não tinha ainda o WhatsApp, mas era o chat, os e-mails.
Então, quanto tempo a gente demandava em tudo aquilo, e depois a gente dividia essas tarefas em blocos e podia dar uma consultoria de o que eles poderiam melhorar ali na parte de produtividade. Usar os recursos que são mais fáceis, não adianta imaginar que eu uso o Trello e que vocês também vão usar o Trello, né? Então, qual o momento de utilizar a ferramenta, de repente que seja o post-it, mas você se entenda. Eu sou muito tecnológico, mas eu tenho minha lousa aqui branca, onde eu anoto ali meus compromissos com a canetinha azul e vermelha, para mim funciona. E o que é importante, no final da tarde, eu tenho que riscar as atividades que eu cumpri. Então, quimicamente, o nosso corpo, ele sente que é importante você aplaudir você nas suas conquistas. Então, faça tudo isso. E aprenda também a envolver a tua equipe nessa organização. Então, o que é importante é a gente ter o foco, priorizar, lembrar da lei de Pareto, né? 80% que você produz de importante no dia vem de 20% das suas atividades. Então, tenha ali o foco. E lembrando também na tríade do tempo, né? Coisas importantes, urgentes, como eu comentei, o urgente se mistura com o importante, e as coisas circunstanciais são atividades não urgentes e não importantes, você tem que deixar de lado. Então tem que aprender a dizer o não para a sua atividade, né, para alguém da tua equipe, ou mesmo para o seu gestor. Então, quanto mais a gente conseguir mudar esse dia a dia, a gente vai conseguir ter ali uma produtividade melhor. E estabeleça metas assertivas, né? O primeiro passo é anotar tudo que você precisa fazer, o que isso vai gerar de impacto. Outra dica interessante é a matriz, né, de você começa a colocar nos quadrantes qual o esforço e o resultado que você vai obter com tudo isso. Então, se você tem muito esforço e pouco resultado, é uma tarefa que você não vai executar naquele momento. Se tem pouco esforço e um alto impacto, um alto resultado, você tem que entrar de cabeça em tudo isso. E a parte das metas tem ali o acróstico SMART, né, que a meta tem que ser específica, mensurável, alcançável e temporal, tem que ter um tempo. Então, pessoal, aprenda a negociar a parte da programação de trabalho, saiba dizer não, né, para alguns compromissos ou para algumas reuniões improdutivas, lembrando, não é porque a gente acostumava fazer reunião como era frações de hora, que você vai fazer reunião de 1 hora. Eu estou adotando reunião de 30 minutos e de 15 minutos. Isso requer que a gente esteja mais preparado, inclusive, para essa reunião. Então, né, muito cuidado com as palavras, né? Tem muito trabalho, essas afirmações, né? É tudo para ontem, tem muitas reuniões, é muita interrupção. É você que de repente está desfocado. Bom, no Fala Com A de hoje, falamos sobre produtividade e gestão do tempo. Agradeço a presença de todos vocês, lembrando que essa live de hoje do Fala Com A vai ficar gravada no IGTV. Desejo para vocês um dia maravilhoso de vitórias e vamos para cima. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima!